E eu não tô falando que é errado isso, tá? Inclusive, quando o programa de au pair foi criado, né, é um programa que ele é da Europa, ele não nasceu aqui nos Estados Unidos, né? Ele só veio para os Estados Unidos em 1980. E justamente ele veio pra cá porque muitas mulheres começaram a entrar nas Forças Armadas e elas precisavam de pessoas pra cuidar dos filhos dela. Então foi aí que introduziram um programa aqui nos Estados Unidos, né? Então, assim, era uma troca, né? Você traz essas meninas, né, para os Estados Unidos, elas vão cuidar das nossas crianças e a gente vai oferecer pra elas ali a casa, um inglês, né? Ela vai poder ali treinar o inglês, ter justamente essa troca cultural. E eu vou poder ter uma pessoa cuidando das minhas crianças, porque não tinha demanda suficiente nos Estados Unidos. Eles precisavam, né? Não tinha pessoas suficientes pra trabalhar como babá, pra essas mães poderem ir pra Forças Armadas, né? Foi aí que os Estados Unidos, eles aderiram o programa de au pair, que é da Europa. E, inclusive, o nome au pair, ele é francês, né? Enfim, voltando ao que a gente estava conversando antes. Então, quando eu penso sobre ter um au pair, seria, eu vou poder realmente oferecer para essa menina uma troca cultural, né? Esse seria um caso se eu tivesse essa flexibilidade. Ou se eu fosse, por exemplo, uma stay-home mom. Aí você fala assim, mas Vanessa, se você não trabalhasse, só ficasse com suas crianças, por que você contrataria uma au pair? Porque, gente, você cuidar de 2, 3 crianças não é fácil, né? E outra coisa, aí sim você conseguiria ter um olhar diferente, né, pra aquela menina. Eu teria um olhar de, ela tá vindo pra me ajudar. Ela não tá vindo pra fazer as coisas e cuidar dos meus filhos pra mim. Ela tá vindo pra me dar um apoio, né? Então, por exemplo, eu quero passar tempo de qualidade com um dos meus filhos, né? A au pair vai ficar com as minhas outras 2 crianças, uma outra criança, sabe? Então, esse é o que eu penso, tá? E aqui é a minha opinião. Quando eu penso no futuro, né, o porquê eu contrataria uma au pair seria nesses casos, porque, gente, se é pra trazer uma menina de 18 anos, né, de um outro país, pra cuidar dos meus bens mais preciosos, eu quero que essa menina tenha uma experiência muito vasta, né? E vamos ser sinceros, quando você entra no programa de au pair, você não precisa ter trabalhado como babá, você precisa ter experiências com crianças, que é diferente. Você pode ter experiência cuidando dos seus irmãos, você pode ter experiência fazendo um voluntariado, que de longe é a mesma coisa do que você ter tido uma profissão de babá, né? São duas coisas totalmente diferentes, faz sentido? Então, é a minha visão que eu acho que eu tenho, né? E assim, quando o programa foi lançado aqui nos Estados Unidos é porque eles tinham essa falta de demanda, né? Mas vocês concordam que desde 1980, né, os Estados Unidos passou por uma grande mudança. Então, hoje em dia é muito diferente, né? Não tem mais tanta essa necessidade de trazer meninas pra cá, né? Porque você tem muita gente aqui que poderia trabalhar, né? Mas as famílias ainda. E o programa continua ainda sendo muito famoso porque é um mais barato, né? Então você tá comparando ali, pagar, digamos assim, né? $20, né? Pagar $4 pra uma menina vir de um outro país. Só que aí a família quer. Elas querem a mesma responsabilidade. A mesma responsabilidade e a demanda que você quer, né? Que um profissional babá entregue, você também quer que essa menina entregue, né? O que não é justo. Não é justo, né? Funcionou em 1980, né? Hoje em dia não funciona mais dessa forma.